franqueados, parceiros, colaboradores da 5ASEC. Estamos aqui no nosso episódio 02 com o nosso primeiro franqueado, Alexandre Saidel. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Alexandre, aqui é um bate-papo em que a gente quer gerar, além do conteúdo, mas alguns detalhes da tua operação, que às vezes as pessoas ficam curiosas, porque quem não sabe, o Grupo Saidel aqui é o maior grupo hoje da 5ASEC, né? Tem uma grande representatividade, grande importância para todo o nosso contexto. E aí, para começar, Alexandre, se apresenta um pouquinho e na sequência da sua apresentação, conta um pouquinho da história, né, dos teus pais. Você já é a segunda geração nesse tempo todo do Grupo Saidel conosco aqui. Conta um pouquinho como é que começou essa história, como é que surgiu a 5ASEC na vida de vocês, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo gostariam de saber. Tá bom. Primeiro, obrigado aí pelo convite e tá honrando aí a camisa da 5ASEC, que a gente já tá há tanto tempo assim, aqui com vocês, né? Desde 2005, a minha mãe, ela foi um repasse, ela comprou a loja do Brooklyn em 2005. É uma loja que não estava indo muito bem. Quando a loja não está indo muito bem, logo quando você assume, você já vê algumas potencialidades, né? Porque isso é uma coisa muito... Normalmente quem está saindo muitas vezes já desestimulou, já não dá mesmo foco, sim, né? É bem interessante esse. E a gente também, na verdade, depois a gente até se especializou um pouco nisso, né? Foi a questão do repasse, né? Pois é, eu contar um pouquinho da trajetória que reflete nisso. Mas assim, minha mãe comprou a loja em 2005. Nessa época eu estava estudando fora, estava fazendo universidade na Espanha. Aí quando eu voltei, e eu estava fazendo arquitetura também, estava terminando o curso. Aí ela falou assim, você não quer vir aqui me ajudar no administrativo, pagar as contas, porque eu não consigo fazer as duas coisas. E que ano foi isso, Alexandre? Então, foi 2007. 2 anos depois que ela entrou, que ela assumiu o Brooklyn, ela já te chamou, isso, veio me dar uma força. Começou bem junto, assim, né? Ela ficou 2 anos sozinha. E aí depois eu comecei meio tempo com ela, meio tempo eu fazia estágio na minha área. E aí as coisas foram acontecendo, o Brasil estava fervendo, né? Tava em ebulição nessa época, né? Tudo estava crescendo, São Paulo estava expandindo ali, aquela zona sul que a gente tinha ali de território, tava prosperando muito, né? Aí de lá, em 2008, a gente inaugurou uma nova loja, que foi a loja da Berrini, né? Que era uma área ali que estava também crescendo bastante, muitos empreendimentos, né? E tinha muito potencial, a gente via muito potencial lá. Aí de lá depois, a gente em 2010 a gente inaugurou o Eldorado, a loja do Shopping Eldorado. E quase junto ali a gente comprou de repasse, nosso primeiro repasse, o segundo repasse na verdade, foi o Campo Belo. E ali também a gente teve também um potencial bacana, que a gente conseguiu, a gente mudou a loja de lugar, fez algumas mudanças que foram bacanas ali também. Depois em 2013 vieram as lojas de Moema, vieram 3 lojas de Moema, a gente comprou 3 lojas ao mesmo tempo, tinha um outro franqueado. E depois a gente teve 2 lojas que abriu, teve o Senesp, e depois a gente teve agora o Santander, que foi também uma coisa bacana que a gente conseguiu, o Alto de Pinheiros também, que foi o repasse que a gente fez, tudo isso depois aí no meio da pandemia. Então vamos lá, são 9 operações hoje? São 9 operações hoje. Então o Grupo Saidel está localizado na cidade de São Paulo, isso, né? Com 9 operações. Eu notei que você falou ali de vários repasses. Das 9, quantas são repasse e quantas são aberturas? Então, a gente teve primeiro repasse, depois teve o segundo repasse, que foi o Campo Belo, depois terceiro, quarto, quinto. Teve mais repasse do que a inauguração. Das 9 foram 5 repasses e 4 lojas novas. Aí, isso nos dá aqui, quem sabe, um aprendizado já, na tua fala, que a gente está aqui aprendendo, que o que para uns às vezes não está indo muito bem, não está dando muito certo, para outros é uma grande oportunidade de alavancar o negócio, que me parece que foi o caso de vocês. O repasse é uma ótima oportunidade. Eu gosto muito do repasse,
Porque você tem uma segurança, você não vai começar um negócio do zero. Porque começar uma loja do zero é difícil, é muito difícil. Eu comecei lojas do zero, assim, teve lojas que foram muito bem no começo, aí depois a loja chega num ponto que ela não consegue mais evoluir, né, desde aquele plano que a gente colocou a loja. Então, assim, é muito... O repasse, ele te dá uma segurança maior, porque você já tem um mínimo ali, né? Claro, você tem eu sempre faço essa relação. Você tem um avião que está andando, você vai ter que mexer, você vai ter que estruturar, mas é aquela coisa que você consegue fazer e tocar a operação enquanto ela estiver rodando, né? E assim, o que a gente aprendeu do repasse é que às vezes a gente fazer algumas mudanças, que a gente tem a nossa visão comercial, etc., dá um mega resultado na loja. E isso a gente consegue, muito mais retorno do que o próprio... Com pequenos ajustes, com um olhar mais detalhista, você consegue alavancar o resultado, é isso? Exato. E aí o resultado ele se torna um pouco muito maior do que uma loja nova. Claro, uma loja nova, dependendo de onde você está localizado, né? Se você fez um trabalho legal de comercial até antes do que a loja inaugure, se você consegue, porque às vezes a loja, quando ela é nova, você consegue no começo fazer subir o primeiro degrau, mas depois os outros degraus vão ficando um pouco mais difíceis, dependendo muito da localidade, né? A gente teve lojas que aconteceram isso. Porque realmente você, quando bota uma loja nova, tem todo o esforço de você conquistar a tua base de clientes ali, né? Então é muita divulgação, é um trabalho ali de formiguinha do dia a dia para você garantir que essa loja ela atinge um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, e depois ela realmente se estabiliza. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, os teus colegas franqueados, principalmente que estão nos vendo e assistindo, eles ficaram um pouco mais curiosos com a tua fala, quando você diz, a gente faz alguns ajustes aqui e o resultado ele se consolida de maneira muito bacana. Você poderia dar alguma dica para nós, assim, de repente, olha, eu peguei, no caso, não precisa citar nomes, se não é o caso, mas chegamos na determinada loja e ela vinha com desempenho assim, e aí nós fizemos isso aqui, nós mexemos na equipe, nós revitalizamos a loja, nós garantimos o prazo de entrega, a qualidade, sei lá. Na tua visão, que fatores foram esses para que a loja saísse de um patamar que não estava atrativo para um patamar de vocês hoje? Em primeiro lugar, a equipe quase nunca dá certo continuar com quem estava lá. Porque assim, é outro propósito, é outro acompanhamento, é outra gestão. E é muito difícil você adaptar funcionários que já estavam acostumados com uma gestão, você entra e você tem aquela... É muito difícil ter essa adaptação, né? Então a gente não consegue captar, por mais que a gente queira, esses talentos, e hoje em dia está muito difícil a questão de mão de obra. Eu acho que todos os franqueados passam por esse perrengue de não ter mão de obra disponível, ou ter que formar, ter que desenvolver. Por mais que a gente mesmo ainda queira ficar com essas pessoas, elas estão num formato de trabalho muito diferente do que a gente está acostumado. Né? Então, assim, o primeiro ponto principal do repasse é a troca das pessoas que trabalham lá, principalmente quem está na liderança. Vocês trazer uma equipe alinhada com a cultura de vocês, com os objetivos de vocês, porque ninguém faz nada sozinho. A gente já começa até antes. Quando a gente vai fazer um repasse, a gente já tem uma equipe antes treinando para quando assumir a loja, a gente já tem uma equipe preparada. Porque a gente já, nesse nosso conhecimento de repasse, sabe que não vai dar certo, né? As pessoas, elas estão procurando outras coisas, você tem questão trabalhistas de seguro, desemprego, essas coisas. Então, assim, o que a gente já tem de experiência a gente já entra com uma equipe nova, né? Se a gente conseguir absorver alguém que está lá, ótimo. Se não, a gente já sabe que a gente vai tocar. Então, isso pra gente é o mais difícil, é formar mão de obra. Uma mão de obra. Isso, porque a gente tem muita dificuldade na questão da liderança hoje, né? Porque uma loja, ela só vai bem se ela tem um bom líder. Isso, pra mim, é um ponto sine qua non. Aliás, o líder tem importância em qualquer segmento, né? Normalmente o negócio é espelho do líder, né? Não, assim, o líder não sou eu, nem a minha... Não, o líder da operação. Isso, então, assim, toda loja tem que ter um líder. Assim, pra mim, é ponto crucial. Senão o negócio não vai dar certo. Você, como multifrancado, tem 9 operações, você não consegue, o Alexandre, estar nas 9 lojas ao mesmo tempo. Então tem que ter liderança. A partir da terceira loja, isso que eu, com todos os franqueados que me perguntam, eu falo, a partir da terceira loja, você não vai mais conseguir centralizar as coisas.
Então, assim, o negócio muda, ele escala, você tem que estar preparado para saber delegar, saber que você não vai ser o centro das atenções em tudo, porque você não vai estar conseguindo tudo, porque a sua hora vai ficar cara e você vai precisar agir aonde impacta mais o caixa da sua empresa. Essa é a minha perspectiva. Então, assim, são coisas que muitas vezes alguns franqueados, mas eu vou deixar uma pessoa fazendo isso, mas eu vou deixar uma pessoa fazendo, mas vai impactar em quantos mil a minha remuneração. Agora, para mim é o seguinte, cada escolha é uma renúncia. Se você optou por empreender, optou por crescer, você vai cumprir, você vai ter que ter uma equipe de apoio para te auxiliar. Isso tanto na loja e isso também no back-office, porque são coisas que tem que andar bem paralelas. O back-office junto com a loja, porque senão você não consegue ter tempo para cuidar do mais importante, que são os clientes. No caso, o que a gente cuida muito são dos clientes, as questões comerciais, que são elas que trazem retorno para a loja. Não tem muito explicativo. E nesses repasses que você pegou, então você citou um ponto importante, que é ter uma boa equipe, uma equipe, fazendo um resumo do que ele falou aqui, né? Uma equipe alinhada à cultura do negócio, né? Ele deu outra dica também, quando você está escalando a partir da terceira loja, como o Alexandre falou, você já tem que saber delegar e acompanhar também, né, Alexandre? Ou seja, não adianta só delargar, não é nem delegar, delargar e cobrar resultado. É um processo, porque você vai delegando, você vai confiando, você vai adequando, ajustando alguns pontos que saíram fora, mas ele vai ser natural da curva de desenvolvimento de qualquer um, né? Então, assim, e tem que ter essa paciência, né? Eu acho que eu não tinha essa paciência. Quando eu comecei, eu não tinha. Eu tinha 20 e poucos anos, era muito assim, tinha aquele sangue nos olhos, né, que você tem com 20 e poucos anos. E aí você vai amadurecendo, você vai pensando, peraí, vamos lá, então vamos conversar. E hoje o que a gente conseguiu bastante evoluir nessa história toda foi a questão de conversa, de desenvolver, de entender que erros vão sempre acontecer, mas nós vamos ter que aprender com o nosso erro, né? Porque numa operação de serviços, lavanderia como a nossa, onde cada detalhe é muito importante, erros vão acontecer. Então você não pode ter uma tolerância zero para erros. Você tem que ter uma situação que, olha, nós estamos aqui, nós precisamos chegar ali, vão acontecer alguns percalços durante esse percurso, a gente vai conseguindo ajustar e vão ter que ter paciência, né, para entender que as pessoas ali também vão falhar, porque para mim, o maior ponto de descentralizar era o erro. Não pode ter erro, porque eu me cobro muito como profissional o erro. E aí eu começava a cobrar das pessoas, né? Então, assim, eu comecei a ter que ajustar um pouquinho isso, porque senão você não consegue formar uma equipe. Sim. E isso é muito importante hoje, a formação da equipe. E aí, uma vez que a equipe está estabilizada, já tem lá a cara que vocês gostariam, né? Nada é perfeito, mas dentro do ideal, vamos dizer assim. Que outros pontos é importante para um franqueado de repente que esteja começando agora, que quer aprender com a tua experiência, com a experiência do Grupo Saidel, que ele deve observar na operação do dia a dia? Que pontos você poderia elencar para nós? Está girando um balcão. Um balcão, ele é 80% da loja. Enfim, na nossa visão. Não que a operação também é muito importante, mas o balcão, eu gosto de balcão. Minha mãe gosta de balcão. Eu gosto de atender. Então eu tô lá, eu vejo alguém que não atendeu bem, então a gente tem muito essa visão comercial de balcão, né? As pessoas conhecem a gente não foge do balcão. Tem franqueado que não gosta muito, então assim, você tem que ter alguém que goste do que está fazendo ali, porque ali você gera muitos frutos dentro da loja. Você conhece alguém que vai fazer uma parceria com você, um cara que passou, mas ele vai poder indicar você para outra pessoa, um cliente PJ que você vai conhecer ali, então ali ele é o maior prospectador de negócios que você tem. Então, se você tiver uma equipe despreparada, que não esteja atenta a tudo isso aqui, a oportunidade vai passar na sua frente, né? E assim, a oportunidade ela passa uma vez só. Aquela oportunidade é aquele cavalo encilhadinho, ou você monta ali naquele momento, o cavalo vai embora. Muitas vezes eu vejo a oportunidade passando como um cliente indo embora da loja, ou um possível cliente sem ter conseguido fazer o negócio. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente se preocupa bastante, esse filtro do balcão de perguntar, de falar. Às vezes uma coisa que a menina que está atendendo é uma coisa sem importância, para você não é. Então tem que ter esse detalhe, tem que estar acompanhando, porque ali muita coisa pode florescer comercialmente. Então você colocou um ponto importantíssimo, né? Ou seja, cuidar do teu cliente. Porque
o estar no balcão que você está dizendo é justamente ter esse carinho, essa atenção ao cliente, né? Você falou um ponto bastante, lavar roupa não é nosso fim, é nosso meio, né? O fim é a satisfação do cliente, que paga nossas contas, diga-se de passagem. Então você está atento ali que está acontecendo, as oportunidades, etc. Mas como nós falamos, a Rose e o Alexandre não conseguem estar nas 9 lojas, né? Então vai ter momentos do dia, por mais que você visite todas as lojas, vai ter momentos do dia da semana que a tua equipe está ali na frente ao cliente. Então, treinar, capacitar. E de preferência ter alguém especializado, alguém que tenha esse olhar do dono, que seja um pouco mais preparado, para perceber as nuances. Você falou ali, às vezes é um PJ, às vezes é um outro negócio. Porque se você consegue estabelecer essa comunicação com o teu consumidor, né? Não só tirar o pedido, né? Porque é aquela história do balconista do vendedor. Uhum. O balconista, ele tira o pedido. O cara chega lá, eu quero uma caneca. O cara entregar a caneca, deu. Agora o vendedor é assim, eu preciso de uma caneca. Você precisa de uma caneca. E você vai usar a caneca porque para na sua cozinha, na sua confraternização, para dar de presente. Então o vendedor, ele começa a estabelecer um diálogo. Ele vê a oportunidade. Ele vai chegar uma oportunidade, de repente não é só uma caneca, são 10 canecas, de repente eu tenho a água, o líquido que eu vou vender aqui para essa caneca, de repente eu tenho uma embalagem diferente, eu tenho uma grafia diferente, etc. Então, que por exemplo, são nossos serviços adicionais, né? Fechar um plano, se o cara assina com você um plano, você tem a garantia que ele vai ficar com você mais tempo, né? E você vai ter já a recorrência. Então, ótima dica que você deu. Ainda explorando a tua experiência, a experiência de vocês, Alexandre. Você nos deu uma aula aqui em relação ao atendimento ao cliente. Legal. O que mais? O que é importante? O cliente chegar na tua loja, o que você entende que você tem que tua loja tem um cartão de visitas, né? Sim. Qual seria o cartão de visitas de vocês? Assim, lavanderia, se você tem um bom atendimento, se você presta um bom serviço de qualidade, e está atento com a questão de pontualidade, que hoje é fundamental para o nosso público que a gente atende. Pontualidade, você fala a entrega da peça. A entrega na peça, no data correta, no horário. E assim, muitas vezes até são coisas que a gente vê, uma coisa que a gente persegue porque erros acontecem. A gente trabalha com pessoas, muitas vezes existem falhas no processo que a gente tem que estar atento, né? Então estar de olho no processo, para que ele... Porque o que o cliente quer? O cliente quer uma roupa, um serviço bem feito, no tempo que ele queria, com atendimento ok. E se você conseguir escalar isso, você tem uma boa proteção, né? Como é que você escala isso sem que dependa de você? Quais os mecanismos internos dentro da loja que você tem que criar com a sua equipe para que isso ele rode de uma maneira adequada e o cliente saia satisfeito, né? E assim, foi o que você falou, venda adicional, um atendimento bom, tá surpreendendo o cliente em alguns aspectos, ter um time de rua que eu digo são os meus consultores externos, que eu não contrato um motorista. Olha que dica impressionante. Eu vou pedir para você dar uma ênfase nisso, porque isso me chamou a atenção, não tinha ouvido falar ainda dentro da rede. Se não tem motorista, você tem um consultor externo, é isso? Exatamente. Explica um pouco mais. O delivery, depois da pandemia, ele fez total diferença para a gente estar aqui hoje, né? Foi ele que conseguiu fazer com que a gente conseguisse pagar as contas, aquelas que muitas vezes a gente não estava conseguindo e oferecendo. Então a gente criou desde lá atrás, até um pouquinho antes da pandemia, porque eu tinha algum motorista quando a gente começou muito bom de vendas e eu falei, gente, eu preciso escalar isso. Eu não posso ter isso só numa loja. E a dificuldade de quando você tem mais loja às vezes uma loja está indo muito bem, mas a outra não está. E aí você olha uma como espelho da outra. Isso que é interessante até para a gestão. E assim, eu falei, eu preciso escalar isso e como que a gente vai criar condições disso. Então eu fiz um time de consultor. Então, na verdade, a gente trabalha muito junto entre os consultores. E cada um representa um território dele, o território da loja, que ele está prospectando, ele está fazendo. Mas isso é muito importante, você não ter só um motorista, né? Isso também influi em uma remuneração um pouco melhor, você tem que ter um adicional aí por vendas, etc. Mas assim, isso fecha as contas no final das contas, quando você vê o quanto que uma pessoa traz de faturamento para a loja. Então, mais uma vez, você está nos ensinando aqui que é importante a gente trabalhar com alguém focado em trazer resultado, trazer negócio, trazer venda para o negócio. Porque ele está na casa do cliente, ele vê se tem cortina, se tem tapete, se tem alguma coisa a mais que pode lavar. Ele entra no prédio, muitas vezes, num prédio que tem
tem um 200 acesso. unidades, ele pode ir ali prospectar alguma coisa, entendeu? Ele conhece todo mundo, ele se torna ali a referência que eu faço nas nossas reuniões é o seguinte: sabe aquele vendedor da Coca-Cola que bate na porta todos os barzinhos para ver É a nossa loja volante, né? Exatamente, a gente tem que tirar, não dá pra gente ter um custo de um motorista sem que ele traga um retorno para a loja. Quer dizer, você tem hoje um custo de um carro, você tem o custo que não é barato, né? Você tem a hora paga do colaborador ali, com todos os encargos que a gente Todos os encargos que a gente tem, com todo o custo de logística, né, de peças, de carro, etc. Isso tem que trazer, né, uma remuneração adequada, porque senão não faz sentido, né? A gente não, o delivery hoje ele tem que ser um prospectador. E né? ele tem alguma meta ou alguma comissão disso aí? Como é que funciona isso? Depende do percentual. Ele é como se fosse um vendedor. Né? Então a gente vê o tanto que o faturamento que ele trouxe para a loja e ele tem um percentual sobre esse faturamento. Oh, que legal. Então ele é incentivado de fato a trazer negócio para o negócio, porque ele também tem um ganho em cima disso. Se você precisa fomentar negócio, você tem que ter o variável. Não adianta, não existe. Ele não vai ficar satisfeito só com o salário dele, porque ele fez um serviço muito maior do que o trabalho dele. Então, assim, essa questão do variável, ele tem que ocorrer. Se não ocorrer o variável, a gente não consegue premiar as boas conquistas que a gente tem na hora. Né? Então, assim, a gente sempre utilizou do variável como um mecanismo de remuneração. De remuneração. Que legal. Bom, eu imagino que em 19 anos de franquias, né? Você falou aí 2005, então esse ano você completa 19 anos de... Eu tô 17, minha mãe tá 19. Mas 19 anos do Grupo Saidel, né? O ano que vem vocês vão chegar na marca icônica de 20 anos, assim como a 5ASEC em 2024 completa 30 anos. Vocês estão aí a 2/3 da nossa vida de 5 anos no Brasil, vocês estão conosco nessa parceria aí e liderando, né? Eu tenho certeza que vocês passaram por bons desafios ao longo desses quase 20 anos aqui dentro, né? Mas vocês continuam aqui firmes e fortes, né? Os resultados de vocês têm demonstrado isso. Na tua visão, o que levou a vocês superarem todos os desafios que aconteceram, né? E vocês chegarem aqui ainda com toda essa força? Eu acho que persistência é a palavra. Quem trabalha com serviço, tem várias lojas, as coisas acontecem, muitas vezes elas acontecem em cascata, a lei de Murphy, nunca vem um problema só. E tem dias que você senta e fala assim: meu Deus do céu, eu não aguento mais, e chega, não quero mais saber de 5ASEC, de lavanderia. Mas aí você vai pra casa, você toma um banho, você respira fundo, no outro dia o dia começa novamente, né? É uma coisa assim que é isso que a gente tem que fazer. Um dia não tá bom, amanhã vai ser outro dia. Vamos lá, vamos continuar. Mas tem que ter um objetivo, tem que ter as coisas bem claras, assim, aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, o que a gente pode fazer e ter persistência. Olha, qualquer semelhança é mera coincidência, porque às vezes na franqueadora a gente também pensa assim: a gente tem que respirar fundo e tal, e olhar um objetivo maior, como você falou, e em foco desse objetivo a gente vai em frente. Porque é o desafio de qualquer empreendedor, não é verdade? É ter resiliência frente aos obstáculos, né? A gente vai... O tempo passa muito rápido, Alexandre, aqui. A gente fica batendo papo, a gente não vê o tempo passar, e eu tenho algumas perguntas ainda que eu quero explorar com você, né? 19 anos, você 17 na franquia, já é a segunda geração. Eu nem posso dizer que a segunda geração, a segunda geração já entrou quase com a primeira junto, né? Nesses 17 seu, mas 19 do Grupo Saidel, indo para 20 anos. O que você enxerga de futuro, né? Ou seja, de 20 anos? O que você olha para frente hoje, fazer um exercício mental aqui de futurologia, dizer assim, o que a gente vê para o Grupo Saidel, para a 5ASEC, o que vocês desenham na mente de vocês? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Mas o objetivo aqui é fazer essas perguntas mais cabulosas também, né? Tá certo. A gente tenta sempre, né? Você tem vários planos, você tem médio e longo prazo, né? A gente agora tenta fazer essa sucessão, né? Então, a gente criou um projeto como esse. Então, assim, o nosso futuro mais próximo seria essa questão da minha mãe tá trabalhando um pouco menos, e tirar um pouco pé ela tem, né,
já tem essa necessidade, né? Porque todo mundo, todos nós teremos, né? Claro, com certeza. Então, assim, a gente tem alguns planos, né? De sempre oportunidades elas aparecem, né? E foi como eu falei. Ainda mais nessa praça que você tá, que sempre vai ter alguma boa oportunidade, com certeza. A gente enxerga boas oportunidades. Então, assim, a gente sempre tá de olho para ver alguma oportunidade. É claro, às vezes a gente fala assim, nossa, chega, tá bom desse tamanho, porque às vezes a gente vê que os problemas acontecem. Mas a gente vai trabalhando a questão de estruturar a empresa, de não precisar eu fazer tudo que eu fazia antes. Então, assim, ter um time que consiga absorver algumas coisas que realmente estressam o franqueado, né? Tem algumas atividades que o franqueado, e eu me considero franqueado também junto, que tira um pouco nossa energia do trabalho, do vigor. E isso a gente tem que saber delegar um pouco, porque senão a gente fica perdendo muito tempo com coisas que não fazem sentido, né? Que não trazem resultado. Exato. E que não trazem também a satisfação de ser franqueado, né? E é esse sentimento que eu acho que às vezes a gente teria que trabalhar numa situação de valorizar o trabalho todo que a gente faz e que a gente se sinta bem do que a gente faz, né? Então, e muitas vezes lidar com o cliente hoje em dia é desafiador. Então a gente fica pensando assim, será que a gente expande mais? Será que a gente expande? Será que tá bom do jeito que tá? Mas a gente sempre vai ter oportunidades aparecendo. E se a gente tiver uma estruturação adequada, a gente consegue... a coisa anda mais naturalmente. Exatamente. Então, eu pegando o gancho da tua fala aí, eu conheço uma frase que com certeza você já ouviu muitas vezes, porque ela é muito comum no mercado empresarial, e eu vou relembrar essa frase para você e vamos entender o contexto juntos aqui. Então, você concorda com a frase, que eu concordo muito com ela, mas quero ver a sua opinião, que o dono de um negócio que trabalha muito no negócio não tem tempo para ganhar dinheiro? Concordo, em certa parte concordo, porque hoje, se eu não estar de olho nos indicativos de cada loja, porque assim, hoje, se a gente demora muito para agir, a gente já está perdendo muito dinheiro. Então, aconteceu alguma coisa numa loja, a venda caiu, está entrando menos peças. Quanto mais rápido você age, quanto mais rápido essa tomada de decisão e essa ação, menos prejuízo você está tomando. Então, assim, a gente sempre está muito de olho em todos os indicativos. A gente viu que alguma coisa não está adequado, a gente já tem um plano de ação para aquilo. E isso para estar rápido dessa maneira, eu tenho que estar focado nisso, que é o que me traz mais retorno. Então, assim, se eu não tiver esse foco no que está me trazendo mais retorno, eu não vou conseguir, como você falou, ganhar dinheiro. Então, eu acho que eu concordo plenamente com essa Você me lembrou um caso de como eu já estou em algumas redes de franquias, né? Eu trabalhei numa empresa de franquias em que o franqueado tinha 35 operações, tá? De venda de produtos. E você imagina se ele e a esposa tivessem indo de loja em loja para acompanhar com 35 operações. Impossível. O que ele fez? Mais ou menos como vocês estão se organizando. Estruturou um back-office, uma estrutura, uma mini holding, né? Uma estrutura com o financeiro dele ali, com o pessoal que faz a compra dos produtos, o pessoal que cuida do passamento das lojas, uma treinadora master para não ficar só refém do treinamento da franqueadora, ou seja, a master ia lá na franqueadora, ela se atualizava, fazia as reciclagens e depois ela repassava para as equipes ali. Então, que às vezes pode mudar o segmento, né? Mas a metodologia é a mesma. Então, troca alguém da equipe, vai embora o conhecimento. Como é que eu treino? Então, ela tinha essa master para fazer esse treinamento, etc. Inclusive era uma prática em que a franqueadora até estimulava que as franquias tivessem essa master. Mas faz todo sentido. Não é verdade? Para você ter mais velocidade. Como você falou, eu vou comprar um repasse, eu já estou treinando uma equipe antes, para que quando eu assumir essa loja, eu já estou... Você tem que ter previsibilidade e planejamento. E planejamento, exatamente. E para ter isso, eu tenho que ser mais estratégico. Se eu estou muito dentro da operação, trabalhando dentro da operação, eu não consigo ser estratégico. Como eu, primeiro, não sangro, porque às vezes está sangrando. E foi o que aconteceu com esse franqueado. Ele tinha uma loja que, no mês de dezembro, é o maior mês de vendas do varejo, normalmente, né? E tinha uma loja que faturava 5 milhões no mês de dezembro, historicamente. E daqui a pouco teve um ano lá que a loja começou a faturar metade daquilo. Poxa, de um mês para o outro, assim. Então assinou uma luz nem amarela, vermelha, né? Foi para dentro. E o problema era a equipe. Exato. Né? A equipe. Mas muitas vezes é a equipe. A equipe estava jogando o cliente para a janela.
né? E ele teve que agir rápido. Como tinha uma master, ele conseguiu mexer na equipe, identificou qual era o foco do problema, que era uma pessoa lá, e o resultado é uma pessoa tóxica. Às vezes a pessoa tóxica às vezes é até boa vendedora, mas ela contamina o resto e só com o resultado ela não vai. E aí ele mudou e foi para frente. Então, é muito legal você trazer essa experiência de vocês, de a gente ter um painel de navegação, como você falou, identificar ali por que está entrando menos peça, por que não estou fazendo, agir rapidamente, né? Não esperar para agir, porque se a gente está lá só com a barriga no balcão, só com a barriga na máquina, ou eu dirigindo o delivery, que infelizmente às vezes tem alguns que entendem que isso é redução de custo, mas não é, né? Você tá, é o crescimento do rabo do cavalo que diz, cresce para baixo. Você até reduz o custo direto, mas está deixando de ganhar faturamento. Na verdade, o que dilui teu custo fixo? É o aumento do faturamento. Exatamente. Né? O meu aluguel pode ser 10% ou pode ser 20% do faturamento. Mas aí o ponto não vale. Então você tem, não dá para você só ver custo. Então você tem que pensar como é que eu primeiro eu não perco a minha venda, como é que eu ganho mais venda, etc. Então foi realmente uma grande visão que você trouxe para nós. Mas como eu falei, nosso tempo aqui ele é curtinho. Mas vamos ter outras rodadas, Alexandre. E aí eu vou querer trazer a Rose aqui também, junto com você, pra gente explorar um pouco da trajetória. Tudo que eu aprendi com ela. Então, é uma escola. A Rose é o nosso almanaque vivo aqui da história da 5 com certeza, nesses quase 20 anos da Rose aqui dentro conosco. Mas pra gente encerrar, eu queria que você deixasse aí, principalmente para franqueados mais novos, que não tem toda essa vivência que vocês têm, uma mensagem aqui de uma dica, um conselho, alguma coisa bacana pra gente encerrar nosso bate-papo aqui. Tá bom. Primeiro, obrigado aí pelo convite, estamos à disposição aí quando for para ajudar os franqueados, porque eu acho que isso é uma coisa muito bacana, a gente ter essa corrente de um ajudar o outro, porque muitas vezes os problemas são os mesmos, né? E muitas vezes uma pessoa pensou de uma maneira diferente e aquilo que pode salvar várias operações. Não precisa reventar a roda, né? Exato. Às vezes tem alguém já rodou ela. Né? Exatamente, então é isso que eu falo às vezes. Às vezes você está com alguma dificuldade, compartilha essa dificuldade que você tenha. Muitas vezes a gente já passou por essas dificuldades, a gente pode te ajudar para você solucionar o seu problema mais rápido ou ter um insight diferente do que você está ali acostumado. Às vezes a gente tem que sair um pouco do umbigo, né? Ali, do nosso mundo e subir um pouquinho a nossa perspectiva para às vezes encontrar uma solução melhor ou mais adequada. Então acho que isso faz total sentido para quem está começando aí e é muita coisa nova. Quem chega aprendendo muita informação, né? São muitos detalhes, lavanderia é detalhe, né? O diabo mora nos detalhes. Né? Então assim, contem com a gente aí para o que vocês precisarem, a gente tem um pouco mais de experiência, a gente não sabe tudo, mas algumas coisas a gente pode estar compartilhando com vocês. Que bacana, show de bola, Alexandre, muito obrigado pela tua brilhante participação conosco aqui e reforçando as palavras do Alexandre, compartilha. O franqueador também tem todo um canal de consultoria, de treinamento, de suporte para te ajudar. E obviamente a troca também positiva, né, entre os franqueados, visando sempre, não o problema, mas a solução de problemas, é fundamental e a gente se apoia, porque nós somos um ecossistema vivo, né? Somos sócios de um grande empreendimento que a gente carrega a bandeira chamado 5ASEC, né? E aí a gente tem casos de grande sucesso, como o Alexandre Saidel, como a Rose Saidel, que aí o grupo está chegando 19 anos de 5ASEC, ano que vem tem que ter festa de 20 anos, hein? Né? Chama nós para essa festa, que eu adoro festa, tá? A gente tem que comemorar esses 20 anos, assim como nós vamos comemorar os nossos 30 anos. Né? Em 2024 a gente está comemorando 30 anos e é muito bacana isso aí. Então, pessoal, curta, divulgue para os seus colegas assistirem esse episódio conosco e não perca os próximos, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.